poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí, pessoal, no vídeo de hoje do canal Polêmica, São Paulo é melhor que o Palmeiras? Análise, opinião e muito mais, além de mercado da bola e galopo com propostas de fora do Brasil. Então, vambora pro vídeo. Hoje é dia de treinamento aqui no CT da Barra Funda, então vem comigo para acompanhar tudo que rolou por aqui. As atividades começaram com aquecimento e logo em seguida todo o grupo fez um trabalho técnico. Depois dessa primeira parte do treinamento, os jogadores que iniciaram a partida contra o São Bento saíram e o restante do grupo fez um trabalho em campo reduzido. Notícias do departamento médico. Dentro do processo de recuperação ainda, o lateral direito Igor Vinícius e o atacante Caio Mateus fizeram uma parte do treino com o restante do grupo. Outra grande notícia do DM é que o lateral direito Moreira, que se recupera de uma cirurgia no joelho, voltou hoje ao gramado pela primeira vez. Ele fez uma corrida supervisionado pela fisioterapia. E agora um convite para você, torcedor, que quer ir no jogo do São Paulo. Neste sábado nós vamos enfrentar o São Bernardo pelo Campeonato Paulista e já foram vendidos mais de 30 mil ingressos. Então faça parte, vamos lotar o Morumbi nesse jogo. Jogava, ele não entrava no time, né? Tinha muito poucas chances e tudo mais. Muitas vezes o Rogério falou, não, eu gosto dele de atacante, ele não gosta, mas eu gosto, aquele papo. Aí o Augusto fala, quem tem que parar? Não é essa, a mensagem é outra. O Galopo não estava na lista do Ceni. O detalhe, gol pesou, mas acho que o moleque ouviu as exigências do treinador. Todos ganham. Exato. Onde ele quer chegar. Isso exatamente. E o Rogério também ajudou ao Galopo. Claro, mas é claro. Isso é claro. Mas é claro. Eu acho assim, eu tava fazendo. Você pode pegar. Eu fui a primeira a falar neste programa que o São Paulo era o time que estava mais desempenhando, não tinha nem chegado no clássico do Corinthians. Foi não. Foi sim. Não, Foi sim. É louco, ele falando Foi sim. Você é louco. Todo mundo aqui não. O São Paulo está entregando mais do que o resultado e tal. É o contrário do ano passado. Hoje nós vemos uma coisa aqui importante. Foi Você está prestando atenção, a devida atenção. Eu tô mais atento aqui. A devida atenção não é só o Rogério vendo o copo cheio, mas sim todas as coisas. E a Marília gosta de ver o São Paulo jogar desde o ano passado. É verdade. A Marília Aí isso aí é elogio. Mas tô falando sério. Aí é elogio. A Marília gosta de ver o São Paulo do Rogério jogar desde o ano passado. Não quer dizer que ela torça. Não torço. Ou que ela... Diferente. Mas é um time que não é um time modorrento. Nunca foi. Não é. E acho que essa questão do Galopo, de quem indicou, quem não indicou, aí o Massini tem total razão. Dane-se agora quem indicou, quem não indicou, importa o que o cara tá jogando. É uma situação que o Rogério se render ao campo rapidamente ou não, às vezes, depende da interpretação, rapidamente ou não, é uma necessidade de qualquer treinador. O que o treinador não pode é, não partindo dele a ideia, ter o preconceito em relação ao jogador, porque senão o jogador não vai ter chance. Eu comparo a questão dos argentinos que marcaram essa trajetória do São Paulo nos últimos tempos. O Rogério pegou um pedaço, o outro, quando ele chegou, já estava contratado, e o outro foi contratado durante a gestão dele. Rigoni, Caleri e Galopo. Rogério chegou, o Rigoni tinha sido lá indicado pelo Crespo, era o melhor jogador do time. Acabou. Certo? Com o Rogério não conseguiu jogar. Perdeu confiança, perdeu... E assim, aquela coisa, é um fantasma, desaprendeu. Não, mas cada jogador, mesmo o jogador argentino tendo um perfil de mais resiliência, de mais competitividade, de menos biquinho em relação ao brasileiro, e tem, todos têm. O Rigoni, ele não reagiu. Então, ele não reagiu ao banco, ele começou a ser a última opção. O Caleri, que não era uma... Porque o Caleri foi contratado por empréstimo e tinha a sua cláusula de contratação em definitivo. Não era necessariamente uma indicação do Rogério a permanência do Caleri e o desembolsar e tal. Mas o Caleri, ele fez a cláusula valer pela sequência que ele teve e conseguiu manter com gols e atuação. E aí o Rogério falou, eu vou jogar com centroavante fixo, porque o meu centroavante fixo está dando conta.
não era a ideia inicial do Rogério. O Galopo também não era a ideia inicial do Rogério. Então, nenhum desses três argentinos. Só que o Galopo, diferentemente do Rigoni, acho que a comparação com o Rigoni vale. O Rigoni, quando o Rogério chegou, ele estava no topo. E aí ele decaiu e não reagiu mais. O Galopo chegou, não teve grandes oportunidades, foi preterido 1000 vezes até da relação de convocados, mas a persistência dele fez essa... Então, às vezes, a personalidade do jogador, também a resiliência e a insistência vão dar ao cara o campo vai falar se o jogador persistir. E às vezes fazer o biquinho ou brigar com o treinador como o Patrick fez, não adianta. Porque o Patrick poderia ter brigado com qualquer treinador. Ele poderia ter brigado com... E o jeito que ele brigou tornaria a coisa praticamente insustentável com qualquer treinador. Então, eu acho que o Galopo, ele não só é uma demonstração de persistência, como também de uma boa vontade que o treinador, mesmo não indicando o cara, tem que ter quando o sujeito começa no campo a se provar. Aí não tem quem resista a isso. O Odair Laura ele acha o seguinte: o São Paulo continua sendo uma equipe com pouco repertório. Não ganhou de nenhum time da Série A. Vamos sofrer no Brasileiro, diz ele. Então, isso é interessante também, colocar de fato. O São Paulo não ganhou nenhum time da Série A. Empatou com o Palmeiras e perdeu para o Corinthians e para o Bragantino. Ganhou do Santos. Ganhou do Santos. Foi o único time que ganhou. Nos outros 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate, né? Até jogar contra o Santos no Morumbi. E o José fala assim, da maneira que o Arnaldo fala do Galo, parece que é o melhor jogador do mundo. Menos, Arnaldo. Não, ele não é o melhor jogador do mundo, ele é um bom jogador, sempre foi. Aí tá. Ele sempre foi um bom jogador. Então, bastava vê-lo em ação no Banfield. Eu não entendo a galera fica... A galera, não toda, mas tem uma galera que entendeu? Parece que vive numa câmera hiperbárica ou anda naquele lugar lá que não tem gravidade, né? Sabe, parece ser depois do almoço, do terceiro almoço, então ninguém me acha. Porra, o cara tá dizendo que o Galopo tá sendo importante pro São Paulo nesse momento. Aonde tá escrito que ele é o Renato Pé Murcho, é o Careca, é o... Não é isso. Agora, olha pro jogo, o jogo te conta. Não precisa ser o Arnaldo, nem eu. Olha pro jogo, olha lá pro jogo, olha pro jogo. O que você vai ouvir lá? Gol de quem? Meu? Não. De quem? Do Galopo, cara. Então, assim... Muita gente falando aqui, por exemplo, o Douglas fala, não, vocês não acham que eles estão vendo o copo muito cheio com relação ao São Paulo? Por enquanto é só o Paulista contra times de Série A. Não, é comigo. Só venceu o Santos, que é o mais fraco. Perdeu 2 jogos de Série A. Mas é o que tem pra jogar. É o que tem agora. Pra jogar é isso aí, né? A gente tem que avaliar. Tem demonstrado boas notícias. Até o Orejuela foi boa notícia. Entendeu? Calma. Agora, mas foi. Calma. Mas deu ali um resultadinho. Calma. Entendeu? Então, assim, pro brasileiro faltam 2 meses. Sim. 2 longos meses. E, aliás, é uma coisa que a Maria... Vou falar de novo. Fala. Tem gente que vai ter 1 mês para se preparar para Tem as quartas de final do campeonato. A semifinal do Campeonato Paulista é dia 19 de março. Aí dia 20 é a data FIFA. Aí voltam os jogadores da data FIFA, viagem, etc e tal, quem for, no dia 29. Dia 2 e 9 são as finais, 2 de abril e 9 de abril, as finais do Campeonato Estadual. Os amiguinhos que não forem esses 2 que estão na final do estadual, eles estão fazendo alguma coisa, eu espero, treinando, fazendo alguma coisa, porque o brasileiro começa dia 16 de abril. O Rogério falou isso, evocando a Marília Ruiz também na coletiva, e é surreal, e ele tem razão, que você joga em fevereiro 50 partidas, em março 3. E aí você tem e assim, data FIFA parar estadual é brincadeira, né, cara? Data FIFA tem que parar, o brasileiro tem que parar, porque todo mundo joga e tem rodada de pontos corridos. Dane-se o estadual, cara. Não, é uma burrice, é uma coisa inacreditável. Mas o que é verdade é que teremos uma espécie de nova pré-temporada antes do início do brasileiro para todo mundo. E para quem também compete. O Galopo teve umas sondagens de alguns clubes da MLS. Vira e mexe tem gente perguntando, consultando a situação do Juliano Galopo, que é um jogador que tem muita projeção, né, na Argentina. Era um jogador que desde o Banfield já vinha
vinha despertando interesse do mercado. É claro que quando você chega uma informação de que o jogador não é titular absoluto do clube, o mercado naturalmente se movimenta. E alguns clubes da MLS consultaram, né, com uma possibilidade de 8, 10 milhões de dólares, né? Esses valores eles nunca são fechados, né? Você nunca tem um valor ali porque não chegou a ter nenhum documento de um clube oficial fazendo uma proposta para o São Paulo em relação a valores. Isso fica muito no papo de bastidor, né? Então o papo de bastidor é 10, 8 de dólares, que seria a possibilidade de venda, né, de uma proposta, uma possível proposta para o Galopo nesse momento. Bom, o São Paulo não quer vender o Galopo. O Galopo não está à venda no São Paulo. O São Paulo contratou o jogador, fez um investimento de 4,5 milhões de dólares através de um investidor, mas o São Paulo quer um retorno esportivo do Galopo primeiro, antes de pensar em fazer qualquer tipo de negócio. Então assim, a diretoria não vai colocar o Galopo à venda. Antes do jogo contra o Santos, o Ferrarese é o centro das atenções. Passou por cirurgia no joelho, tem só 8 meses pela frente, só entre aspas, né, de recuperação. Dura, complicada, que deixa o jogador abatido, mas ele está tentando levar da melhor maneira possível. E aí tem um trio aqui no São Paulo que vive juntos, são imbatíveis aí, Ferrarese, Galopo e Caleri. Antes do jogo contra o Santos, Ferrarese sabia que o Galopo e o Caleri iam jogar junto, falou, se vocês dois fizerem gols amanhã, eu raspo a cabeça. Ele deu azar, Galopo marcou, Caleri marcou, teve que raspar. Aí ontem a gente foi perguntar lá, será que ele apostou também antes do jogo com o São Bento, ia fazer alguma coisa, que o Galopo e o Caleri marcaram? Não. Mas ele soltou uma ontem, na live dele, estava jogando lá com os parceiros dele, uma promessa que eu vou dizer para você, Glaucio, e para os nossos companheiros. Se cumprir, se acontecer e ele cumprir, vai dar o que falar. Vamos deixar o próprio Ferrarese explicar essa situação. Mano, se ficamos campeão do Paulista, eu vou à Avenida Paulista aí no São Paulo e fico desnudo. Eu fico sem roupa, mano, juro. Sério? Pero só com cuecas. Só com uma cueca. Desnudo, porém com uma cueca. Mas mesmo assim, já pensou, Gláucia? Paulista, São Paulo campeão, aparece o Ferrarese de cueca, comemorando o título. E aí? Ele tava desnudo, aí ele colocou a cueca aí pra dar uma equilibrada, Empolgou. Empolgou. Aí não sei, né? Depende. O torcedor adversário já vai torcer contra também pra não vê-lo andando assim pela rua. Ou não? Já fez uma promessa assim, Praz? Não, no caso de título? Não. Essas coisas de live aí é complicado, cara. Isso aí, mais cedo ou mais tarde, acaba comprometendo, cara. Mas, vai ter gente que vai gostar e tem gente que vai torcer mais contra ainda, né? Imagina, vai ser preso, né? Tá lesionado, né? Vai ser preso porque tá nu ali na Paulista. Mas, Paty, ele é mais uma resenha com os amigos, né? Não vai cumprir isso, né? O torcedor de São Paulo espera que o clube seja campeão, mas ele não vai cumprir isso. O Ferrarese não é tão doido assim. Eu acho, né? Que não é tão doito assim. Mas a cueca deu uma quebrada. Se ele fosse desnudo, como ele tinha dito antes... Se ele for de sunga, talvez passe então, batido, talvez passe, né? Só correndo ali. Realmente é um telespectador urgente, claro, que afinal o programa Olha, é bom. o Abel não é, mas tem gente lá que é, viu? E o Abel falou, acho uma piada quando falam que o Palmeiras tem um melhor elenco. Tem a ver com essa nossa conversa aqui de Hendrick, se deve jogar, se não deve jogar, tal. Eu acho que é um dos melhores elencos. Eu acho que é melhor que o do São Paulo. Mas então, acho importante. Você fez essa pergunta ontem. Existe uma grande distinção entre time e elenco. O que é elenco? São todos jogadores disponíveis, né, num clube de futebol. Time, do Everton ao Rony, o Palmeiras tem o melhor do Brasil, melhor que o do Flamengo até. Elenco não tem faz tempo um dos melhores. Do Flamengo? Melhor que o time. Eduardo, agora... Time, é um time melhor que o do Flamengo. O time é melhor. Joga mais que o do Flamengo. É mais azeitado que o Flamengo. Tem padrão maior. Botamos até todo mundo aí, ó. Já botamos. Elenco. Só banco de reserva. Elenco. E isso é uma afirmação que valoriza o trabalho do treinador e explica por que, às vezes, ele pede um ou outro reforço. Porque falta jogador. Simplesmente assim. Só isso. Então, mas quando a gente fala, o elenco é melhor. Mas o elenco conta os titulares. Claro que conta. Então, claro que conta. O elenco do São Paulo é melhor. Tem um monte de cara nota 5, não tem nenhum Dudu, não tem nenhum Rony, não tem nenhum Hendrick, não tem não sei quem. Então a piada é você. Eu acho que ele falou que tem gente que fala que é piada, porque não funciona assim, né? Eu sei, gente, mas quando a gente fala o elenco tem que contar os titulares. Claro, mas conta, você conta o titular. Então um time que tem o Gabigol, o Pedro, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro,
Quando você olha o elenco, ele não é melhor que o elenco do Palmeiras e do São Paulo? A gente conta esses caras, a gente conta o banco também. Quando você tiver a ausência de um ou outro, como acontece no Palmeiras, se você não tiver o elenco bom, o seu time vai cair muito de padrão. Tá bom, então o que não você tem um time mais ou menos, porque esse elenco fica... É melhor você ter um 10 jogador nota 5. O padrão do São Paulo é mais baixo. E aí o elenco... Eu discordo disso veementemente. Nós fala com o Abel, fala com o Abel. Fala com o Abel. Vai falar com o Abel. Tá bom, bota aqui a câmera pra mim que eu falo pra ele. Fala pro Abel. Falo. Abel, você tá viajando, meu filho. Viajando. Fala pra milícia também. Fala pra milícia também. Falo aqui pra milícia também. Vocês estão viajando. O elenco do Palmeiras é melhor que o do São Paulo. Isso. Mas é a minha visão. Mas a nossa, queria o Patrick, visão. Queria não sei quem. Não, peraí. Queria o fulano. Me dá um. Então. Me dá um. Queria o Patrick. Você queria o Luciano também. Me dá um. Ou 2. Pronto. Sim, gente, é 1 ou 2. Então, mas a palavra é maior. O Lomba é mais goleiro. Você queria o Lomba é melhor goleiro. Você quer o Ender, todo mundo. Sabe? Você quer o Everton. É assim, ó, tem também aí um ponto que as pessoas decidir, palmeirense. Vocês acham que o Palmeiras precisa contratar para o elenco ou não? Peraí, gente. Mas uma coisa é uma coisa. Mas a palavra maior significa maior, só pra deixar claro. Claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então o elenco do Palmeiras é suficiente? Não, é questão de ser suficiente. Não ser melhor do que dos outros. Segundo o Abel, isso é uma piada. Tá bom. Mas segundo o opinião do treinador. Ele tem a opinião dele. Certo. Elogiar sem bajular, criticar sem ofender. Isso aí. O Abel tem a opinião dele, eu tenho a minha. E a minha é completamente diferente da dele. Significa que o elenco está pronto? Não significa. Significa que não precisa de 2 jogadores? Precisa. Agora, a comparação, e acho que a galera tira fora do contexto o que o Arnaldo está falando, porque o Arnaldo está falando que ele está fazendo um elogio ao trabalho do Palmeiras, e o Abel consegue entregar de jogadores que não tinham tanta grife mais do que com menos, na visão dele. Mas hoje esses jogadores são realidade, e eles são realidade e são melhores que o do São Paulo, na minha avaliação só. Não quer dizer que o Arnaldo me odeia ou que ele odeia o Palmeiras, é outra discussão. Ele estava se elogiando aqui no começo, agora já é entendeu? Não, vou continuar, sem problema. Olha, você acha que o do São Paulo é melhor que o do Palmeiras? É maior. Eu acho melhor, maior, não. Eu usei a palavra maior ontem, e se a gente colocar aquela tela que o Raí fez com tanto esmero... Bota a tela aí de novo. Pode comparar. Ela é muito mais equilibrada para o padrão doÃo Paulo. O padrão do Palmeiras. Antes a gente viu o Palmeiras, então 2018, 2020, 21 e 22, a gente vê neste momento, na minha opinião, um degrau maior do que tinha nos outros anos. Enquanto no São Paulo isso não acontece. Pro padrão que o Palmeiras joga, quem entra não consegue chegar lá. Pro São Paulo, tá doce. Entendeu? A diferença. E o São Paulo mantém uma competitividade com times totalmente destroçados que o Palmeiras não consegue com seu banco. Então o Palmeiras está jogando melhor que o São Paulo, ele troca, acabou o jogo. O Palmeiras está no melhor momento contra o Corinthians, ele troca, o Corinthians melhora. Então, assim, existe um degrau... Nesta temporada, Marília. Porque eu acabei de falar, 2023. Porque na temporada passada... Eu acabei de usar a palavra 2023. Perfeito. Na temporada passada, isso não se confirmou. Você só ganha um campeonato de pontos corridos tendo um elenco bom. E o elenco do Palmeiras era bom e continua bom, mas precisa melhorar. Por quê? Os jogadores contratados para serem estes caras não responderam até aqui. Flaco Lopes, Tabata, Atuesta, certo? Sim. E aí, esses três... Jailson. O Jailson... Tem uma grande... deixa eu relativizar. O Jailson começou bem no Palmeiras. Mas fez 2 meses, né? Mas foi bem. E se machucou. Aí não dá. É 1 ano o cara parado. Você ia falar mais? Entendeu? Não, é que eu acho que as pessoas, além de terem uma dificuldade de entender a palavra elenco, não são os 11 iniciais, elenco é uma coisa, time é outra, e eventualmente, se você tem um banco que é tão diferente do seu time titular, isso é um grande problema, o que claramente não é no caso do São Paulo, claramente não é. É no Corinthians, é no Flamengo, é no Palmeiras. No São Paulo isso não acontece, então acho que quando ele usa a palavra é uma piada falar sobre os elencos. E o primeiro que ele fala é o do São Paulo, é porque ele pode jogar com o São Paulo titular, reserva, o goleiro, seu goleiro, com lateral, sem lateral. Porque ele sofre com o São Paulo. Mantém um padrão que, o São Paulo vai estar sem fulano. O ciclano que entra ali faz o negócio, dá um jeito. Eventualmente lateral direito ou não sei quem. Não dá pra colocar o Reinaldo de lateral direito. Tirando isso... É um padrão ali... Mais alto. Não, um padrão 6,5. É isso mesmo. O padrão do Palmeiras é maior. Agora, o padrão do Palmeiras, se o Palmeiras for jogar com o Flamengo sem 3... Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você acha mesmo que o Palmeiras é muito pior que o São Paulo? Só mais um adendo. E acho que isso permite
aí mais um elogio ao trabalho do Abel e da comissão técnica dele e do Palmeiras. O Palmeiras, que tem alguns melhores times da Europa, que tem um elenco tão curto quanto o Palmeiras, tipo o Manchester City. Falta jogador. O Guardiola não fez uma substituição no jogo, porque não tinha banco. Ontem. Os caras jogam Premier League com 22 jogadores. Tem isso na Europa, sim, é verdade. Ele vem da Europa e gosta de elenco curto. O Rogério também gosta, mas daí tem uma grande diferença. O Palmeiras nunca tem 14 caras no DM. Ah, sim. Então, quando o Palmeiras teve quando o Palmeiras teve 2 caras no DM, ele perdeu o campeonato. Entendi. É essa a questão. E se o Palmeiras perder no DM, dois no DM, exato, um no DM, dois cartões, ele perdeu o campeonato e vai perder de novo. Se ele não tiver o banco melhor. Essa é a questão. É um elogio ao trabalho do Palmeiras, mas dizendo que o Palmeiras precisa de um pouco mais. Porque uma hora tem um cartão, uma hora tem uma lesão. Mesmo que o departamento médico do Palmeiras seja quase perfeito. O cara pode cair, como é que é? O Hugo Moura pode cair em cima da perna do Rafael Veiga e machucar. E aí? O que a gente faz? Perde o campeonato. Essa é a questão. O Luiz tem uma outra interpretação da coletiva, da frase do Abel. Ele fala o seguinte: vocês não percebem que essa afirmação do Abel é uma forma de supervalorizar o seu próprio trabalho? Também. E de pedir reforço. E tá tudo bem. Também. Igual no caso do Rogério. Tá tudo bem. Eu faço o que... Mais com menos. Eu faço o que posso com os recursos que tenho para melhorar o meu jogador. É isso. Tá tudo na frase dele. Tá tudo aí, ó. A coletiva é autoexplicativa. Põe até a tela pra gente ver aí. Eu tava vendo aqui... Então vamos lá. Se não jogar o Rony e jogar o Navarro, piora quanto? Piora bastante, mas... Se não jogar o Caleri e jogar o Erisson... É que se não jogar o Rony, joga o Ender. Não, peraí. Piora bem. Tudo bem. O Ender piora bem? Também piora bem. Tá bom, mas se não jogar o David e jogar o Galopo? Se não jogar o Marcos Paulo, não jogar o Luciano e jogar o Galopo? Se não jogar o Luan e jogar o Pablo Maia? Se não jogar o Gabriel... É muito... É aquilo, o São Paulo tá jogando com o quarto lateral direito... E é a mesma coisa, entre aspas, do que o lateral direito coisas titular. Diferentes, tá bom. Rapaz, a que nível nós chegamos, hein? O Arnaldo, que praticamente demitiu o Rogério Ceni há poucas semanas atrás, fez uma pequena colocação ontem falando que o elenco do São Paulo seria melhor que o Palmeiras, e aí já rendeu o bafafá que vocês viram, né? Por ter um elenco bem maior que o do Palmeiras, né? Até por também ter um número de lesões bem maior que o do Palmeiras. O São Paulo, de acordo com o Arnaldo, ele é bem mais colocado, tem melhores peças de reposições que o Palmeiras, e o Palmeiras, por ter um elenco muito enxuto e um time titular muito acima do reserva, tem uma diferença muito grande de elenco, coisa que não acontece no São Paulo, até porque também o São Paulo não tem nenhum craque, e sai David, entra Marcos Paulo, que entra Pedrinho, que entra Galopo, que entra Luciano, que entra Luan, que entra Gabriel Neves, que entra Pablo Maia. Então assim, não tem nenhum muito melhor do que o reserva. Até o Caleri, se você pensar bem com relação ao Erisson, por exemplo. Eu sei que vai ter gente, você é louco, não sei o que, mas pensa com relação ao Palmeiras. Sai o Dudu, sai o Rony, entra o Navarro, a diferença é muito maior do que a diferença do São Paulo. Mas ainda assim, essa opinião deu um bafafá. Mas o que mostra também que o São Paulo, que parece, reforçou bem melhor do que nas temporadas anteriores. O São Paulo hoje tem um elenco mais homogêneo e ainda sofre algo que o Palmeiras não sofre, né? Quantidade de lesionados no DM. Mas vocês viram também, direto aí do SPFC Play, diversos retornos, né? Entre eles o Caio e o Igor Vinícius já começam a voltar a treinar a campo. Entre tantos outros, estão a expectativa para as finais do Campeonato Paulista, e quarta e semi, você ter mais opções no elenco. Ainda que eu acho que o Diego Costa demore mais, porque é muito tempo parado. Mas, assim, isso já são boas notícias, né? E o próprio Arnaldo também fez uma colocação interessante. Quando o Palmeiras ficou sem Rafael Veiga, perdeu aquela semi da Libertadores, né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio de quantidade de opções do elenco. Essa é a verdade, né? Apesar do elenco do Rogério Ceni gostar também, que nem o Abel, de elenco curto. No São Paulo não existe isso, porque nosso DM é complicado, como todos conhecem. Parece que tem uma zica no tricolor, porque toda hora tem um bando de machucados. Ainda falando de São Paulo, falar de Galopo, que tem interessados aí da Major League Soccer, que fizeram uma proposta de 41 milhões de reais. São Paulo refutou na hora, interesse em manter o jogador, tem a questão esportiva, e o valor mágico para tirar o Galopo em reais seriam na faixa de 100 milhões de reais. Bem, vendendo ele por esse valor aí, praticamente você mata o valor de vendas que o São Paulo precisa alcançar esse ano, que é na faixa de 140, semelhante ao que foi ano passado.
Entretanto, porém, contudo, todavia, né, o foco do São Paulo ali, né, a esperança é vender aí talvez o Pablo Maia e o Nestor. Esses seriam as principais peças que eles acreditam que possam no mercado no meio do ano sair do São Paulo. Agora, esses dois valerem 140 milhões de reais eu já acho demais. E vocês, o que vocês acham? Deixem nos comentários, tá ok? Mas acho que esse ano o Galopo só foi uma proposta irrecusável, porque ele está voando no momento. Mas tudo depende da proposta. Então é isso, pessoal. O São Paulo não para. Boas notícias de jogadores voltando aí do DM, começando a treinar em campo. É o São Paulo aí, é o que parece com um elenco melhor que o Palmeiras? Também deixe sua opinião aí nos comentários. E a questão aí de interessados por Galopo. Como eu digo, o São Paulo não para. O São Paulo ganha uma sequência de 3 vitórias seguidas. Tem um confronto duríssimo contra o São Bernardo no sábado. E não param de sair notícias. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal. Ativa o sininho para notificações. E se puder esse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.